O diálogo é uma das coisas mais importantes que existem no casamento. Às vezes as pessoas se cansam do diálogo porque o diálogo se torna algo, diria, cansativo. A forma de se comunicar, a forma de dialogar faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque se você for dialogar de uma forma chata, a pessoa cansa. Aquela conversa repetitiva cansa. Aquela coisa que todo dia toca no mesmo assunto, a pessoa cansa. Aquela coisa que toda hora você desenterra uma caveira de 15, 20 anos atrás, as pessoas cansam. Nós precisamos adiantar, nós precisamos deixar para trás as coisas que ficaram para trás e olhar para o alvo da soberana vocação, para as coisas que estão adiante. A comunicação é a forma de desenvolver um relacionamento. Mas nós precisamos ter o quê? Um alvo, um foco, um projeto para ter motivo para conversar. Se você não tem um projeto, se você não tem um alvo, se você não tem um motivo para se relacionar, para sentar, para checar, a conversa acaba. Agora, por que uma pessoa fica sem assunto? Porque às vezes o assunto todo dia é o mesmo. Você não tem novidade, você não tem um projeto, você não tem assim, uma meta, você não tem um alvo em comum. Então nós precisamos, para termos um bom relacionamento, nós precisamos ter um alvo em comum. Vamos pensar aqui, dois jovens que pensam em se enamorar para casar. E esses dois jovens, eles não se comunicam para saber qual é o alvo, qual é o sonho, qual é a meta um do outro. Eles precisam saber, por exemplo, vamos pensar que aqui um jovem quer ser um missionário e quer viajar. E quer pregar o evangelho em tudo quanto é lugar no mundo, principalmente nos países da África. Mas a jovem, ela quer ser uma juíza, ela quer ser uma funcionária pública. E ela quer viver aqui no estado de São Paulo. Estou pensando aqui no estado de São Paulo. Esse casamento vai dar certo? Não vai dar certo. Precisa conversar os dois e ver se os dois têm a mesma meta. Se os dois têm o mesmo sonho, se têm o mesmo chamado, se têm o mesmo desígnio. Se os dois podem realmente conviver de uma forma em unidade. Não dá para ele sair como missionário e ela ficar como juíza. Não dá. Precisa ter o mesmo alvo, a menos que o Senhor fale com um dos dois. Abra a mão desse seu sonho para viver o meu sonho. E o meu sonho é que você se case com essa pessoa e ajude essa pessoa a cumprir esse chamado. Esse é o meu sonho para você e para o seu cônjuge. Aí essa pessoa vai abrir mão desse sonho. Se tiver muita convicção que é Deus que está falando, ela vai abrir mão do sonho da vida dela para viver o sonho de Deus. Mas precisa ter convicção. Porque se não tiver convicção, na hora da crise, lá no problema, digamos que vai ser missionário junto com o esposo, a moça largou o sonho de ser juíza para ser missionária. Na hora que estiver lá com a tripa dando glória, passando uma necessidade, passando uma dificuldade, a pessoa olha para trás. E a Bíblia diz que aquele que lançou a mão do arado não pode ficar olhando para trás. Aí a pessoa deseja voltar, aí a pessoa desiste. Tem que ter convicção no coração. Como é que você evita esse tipo de problema? Sonhos em comum, projetos em comum. Nós precisamos ter alvos em comum para podermos comunicar. Caso contrário, a comunicação vai começar a se perder.